Coloquei para gravar. Bom, pessoal, boa noite. Então, esse é o treinamento em grupo que a biblioteca oferece, né? É o departamento de referência para os cursos, principalmente de pós-graduação, né? Mestrado e doutorado. E hoje a gente vai fazer sobre os recursos e fontes de informação online para a área de gestão da clínica, né? Na área da saúde. Então, os alunos se perguntam assim, para elaborar o trabalho acadêmico, onde buscar as informações, quais são as fontes de informação, principalmente hoje em dia, né, com esse boom de informação, hoje a gente tem o recurso das fontes digitais, das fontes online, né, virtuais, então, onde buscar as informações certas, mais científicas, mais atuais, nesse mundo, nesse universo de informações, né. Bom, o primeiro lugar que os alunos vão, inclusive o pessoal que está no ensino fundamental, ensino médio, é no Google, né? E aí a gente já faz um primeiro parênteses, né, sobre o Google. O Google não é uma base de dados, ele é uma ferramenta de busca na internet. Cientificamente, a gente recomenda mais o Google acadêmico, que é o Scholar, né? Que é um buscador, ele não é uma base de dados, ele é um buscador de informação científica na internet, ou seja, ele só vai varrer em bases de dados, em repositórios institucionais, onde tem publicações científicas, onde existe literatura científica armazenada, né? Para estar fazendo a pesquisa. E, inclusive, o Google Acadêmico, o Scholar, ele respeita os direitos autorais. Então, quando o artigo não está em acesso aberto, ele vai te bloquear e pedir para você comprar o documento, o artigo, em dólares ou em libras. Diferentemente do Google normal, que tem muito PDF, tem muita coisa pirateada, então muita coisa os alunos acabam encontrando no Google normal, tá? Então, só esse primeiro parênteses que a gente faz. Então, essa questão do Google, a gente tem que refletir sobre a questão da confiabilidade da informação. No caso da informação científica, tá? Essa informação, quais são os critérios, né? Que é uma informação, para eu saber que é uma informação confiável científica. Ele tem que ter sido revisado por pares. Os artigos que entram nas revistas científicas, eles passam por uma comissão editorial, né, onde é revisado por pares, são membros da mesma área, que avaliam se o artigo tem qualidade, se ele merece ou não ser incorporado para publicação no periódico, né? Diferentemente desses periódicos predatórios que a gente tem na internet, inclusive até editoras de livros, mas principalmente periódicos científicos, entre aspas, né, que são predatórios, onde você paga para publicar o artigo e não tem muito critério para inserção, né? Eles querem mais é vender, publicar sem muito critério. A gente tem os índices bibliométricos, tá, que são medidas geralmente matemáticas, para medir a produtividade científica, toda a literatura científica, tá? Então, geralmente, eles usam critérios matemáticos e não de qualidade, tá? De qualidade de uma forma abstrata ou de impacto social, são mais índices matemáticos mesmo. Quantas vezes tal autor foi citado, né? Então, a gente tem o fator de impacto, o QALYS da CAPES, o índice H. O fator de impacto, ele foi um índice criado dentro da base de dados da Web of Science da editora Clarivate, tá? Que era da Thomson Reuters, passou para aquela Clarivate. O FI, né, que é o fator de impacto, é uma medida em cima das revistas que estão indexadas somente na base de dados Web of Science. A gente tem o QALYS da CAPES, né, para os periódicos, que dá aquelas notas com letras, né, e inclusive de acordo com o nível de divulgação dessa revista, e o índice H, que é com relação a autores, né. Bom, tem que avaliar a atualidade da informação, né, e também o currículo Lattes dos autores, o ORCID, né, ORCID, procurar, assim, aquele autor publicou algum material, mas eu vou consultar o currículo Lattes dele,
né? O ORCID, que agora é uma plataforma para tentar dar um número único para os autores, né? Para resolver problemas de nomes homônimos que geram confusão e acha que é a mesma pessoa e na verdade é outra, né? Então a ideia é ter um ID, uma identificação única através de um número, né? Enfim, e se aquele trabalho, aquele autor tem tem assim parceria, associação com institutos científicos, associações de cientistas, instituições governamentais, né? Pautada no quê? Baseada no que está vindo aquela informação. Só ia falar para vocês, se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa, tá? Vocês podem falar que eu ouço porque eu estou na outra tela, e aí vocês já vão me perguntando, tá? É melhor me falar por áudio, não pelo chat, porque eu não estou aqui no chat, eu estou na outra tela, tá? Vocês podem me interromper e perguntar. Bom, mais critérios de confiabilidade da informação. Então, nós temos que ter bom senso no uso dos sites, né? Ver a procedência, né? Mas da onde que vem isso, né? Saiu da cabeça de alguém, veio de um cientista, de um livro, foi publicado, se a informação é atual, porque dependendo da área do tema, perde completamente a atualidade, cai em desuso. Em outras áreas, não, né? Coisas mais antigas têm mais peso, como nas humanas. Mas, assim, dependendo da área, aquilo já caiu muito em desuso, já não é aquilo há muito tempo, né? Os responsáveis, a questão do currículo Lattes deles, associações com instituições, né, que estão patrocinando aquilo, ou que estão emprestando o nome, a credibilidade para aquilo, tá? Bom, fontes de informação. Nós temos hoje em dia, principalmente, né? Não tem mais só a biblioteca física com o acervo local impresso. A gente tem várias formas de chegar até as publicações, tanto impressas em papel como online, né? Então, antigamente, o aluno só podia vir aqui consultar tanto os livros como os periódicos científicos impressos aqui no acervo. Inclusive, os periódicos científicos impressos do piso 4, eles já estão sendo descartados, a gente vai ficar só com os periódicos científicos online, tá? O que vai ficar de impresso são mais os livros, né? Os livros físicos, em papel. Então, hoje em dia, a gente tem toda uma gama de fontes de informação online, né? Os e-books, então, alguns livros do acervo têm a versão impressa e a versão em e-book, né? Temos muitos e-books internacionais que são assinados através das bases de dados do portal de periódicos da CAPES, né? Então, vocês só vão ter acesso online, principalmente se são estrangeiros, tá? A gente tem o repositório institucional, que é o RI, que é a base de dados local, que a UFSCar tem, e várias universidades, principalmente públicas, têm, que é para tentar controlar toda a produção intelectual da universidade. Então, ali estão sendo depositados todas as teses e dissertações de todo mundo que se forma aqui. Agora estão entrando os TCCs recentemente, né? Porque não sei se vocês sabem, de muitos anos os TCCs ficavam impressos, eles eram impressos, encadernados, e depois de defendidos, ficavam em salas nos departamentos, né, e acumulando ali, sem uma organização, sem um controle, né, agora para eles serem digitalizados e inseridos no repositório institucional. E mais recentemente saiu a notícia dos artigos, né, dos artigos científicos também serem incorporados. Bom, a gente tem, para livros impressos, a gente tem a opção do EB, que é o Serviço de Empréstimo entre Bibliotecas, que o Departamento de Referência oferece também. Então, de repente, vocês precisam de um livro que não tem aqui no nosso acervo físico impresso local, a gente pode estar emprestando, não só das outras bibliotecas da UFSCar, dos outros campos de Arara, Sorocaba, Lagoa dos Sinos, como de outras bibliotecas, de outras universidades que a gente tem convênio, não com todas. Aí eles mandam o livro por SEDEX, vocês ficam 10 dias úteis com o livro, tá? E retira o livro aqui e devolve aqui, tá? Então, tem essa opção também para livros que a gente não tem aqui.
Os e-books que eu comentei são nas bases de dados e a gente tem eles dentro da assinatura do portal de periódicos da CAPES e tem alguns e-books que são assinados com verba local somente da UFSCar, não é na rede do governo federal, né? Tá? Alguns com assinatura provisória e outros assinatura perpétua, né? Foi uma compra definitiva daquele título. A gente tem o serviço do Comute, de computação bibliográfica, que é um serviço que é comigo também, que eu vou até, acho que, deixar o e-mail com vocês aqui no chat, porque depois eu vou comentar desse serviço. O e-mail do serviço de Comute, de computação bibliográfica, eu passei para vocês no chat, é comigo também esse serviço, e é para conseguir cópias de artigos científicos, principalmente, de capítulos de livros que a gente não tem acesso pelo portal de periódicos da CAPES, e para conseguir uma cópia com outras instituições que assinam, tá? Tem esse recurso, e a gente também tem uma lista nacional de bibliotecários também, que eu tento pedir lá também, às vezes consigo alguma cópia gratuita, né? Então, a gente tem esse serviço do Comute para conseguir, principalmente, cópia de artigo científico, que não está o texto completo no portal de periódicos da CAPES, tese, dissertação também, né, e capítulos de livros, não o livro inteiro por conta dos direitos autorais, né, mas sempre vocês têm que dar uma pesquisada lá no Google, porque às vezes já tem algum PDF ali, né. Pesquisou no portal de periódicos da CAPES, não achou o artigo, dá uma pesquisada no Google. Bom, aqui uns exemplos, né, dos logotipos de fontes de informação. A principal fonte de informação para pós-graduação, mestrado, doutorado de todas as áreas é o portal de periódicos da CAPES, né, que reúne várias bases de dados de várias áreas e bases de dados multidisciplinares que cobrem todas as áreas, né. Então, a principal fonte de informação online para os pesquisadores brasileiros que o governo federal reuniu no mesmo portal. E aí a gente tem algumas bases conhecidas, né, a BVS, que é uma referência na área de saúde, principalmente Brasil, América Latina, né, Biblioteca Virtual em Saúde, o Cielo, que é uma base de dados multidisciplinar, que tem muitos artigos em português e em espanhol, porque pega muito Brasil, países da América Latina, é de acesso aberto, tá? Então, a BVS também é de acesso aberto, então tudo que é acesso aberto é porque é a literatura científica que está livre em domínio público na internet, né? A PubMed, que é uma referência na área da saúde internacional, né? Os e-books da editora Ateneu, que é o Fiscar assina, e a Scopus, tá? Que é uma base de dados multidisciplinar também, parecida ali com a Web of Science, né? Que está no portal de periódicos da CAPES também. Depois eu entro em algumas. Depois a gente entra no final online, né? Bom, o portal de periódicos da CAPES, que é a principal fonte de informação online para todos os cursos, todas as áreas, para os pesquisadores, né? Para pós-graduação, então ali cobre todas as áreas, inclusive artes, assim, áreas menores, áreas mais recentes, né? Está tudo ali contemplado no portal de periódicos da CAPES. A gente tem os filtros de área, tanto de periódicos científicos como de bases de dados. E assim, as bases de dados do portal de periódicos da CAPES, a grosso modo, elas têm vários periódicos científicos, mas não só isso. Elas podem ter outros tipos de materiais, como teses e dissertações, normas técnicas, né? Tem outros e-books também, estatísticas, tem outros tipos de materiais ali também. Aqui é o que eu comentei com vocês. O número de periódicos e bases de dados, ele é variável, tá? De acordo com o ano, acaba mudando a cobertura da assinatura, assim, se muda o governo também, né? Agora, por exemplo, esse último governo, a gente acabou perdendo as bases de dados que a gente tinha acesso da editora ProQuest de várias áreas, se não me engano, mais de 10 bases, então muda,
A assinatura muda porque é uma verba anual, uma verba caríssima, que é só a instituição que assina, e às vezes muda de um ano para outro, mas principalmente quando muda governo que muda mais, tá? Porque esse pacote ele é para as federais, tá? Bom, o Cielo que eu comentei com vocês, que pega mais, por isso que lá ali tem mais artigo em português e espanhol, porque pega mais Brasil, América Latina, está em acesso aberto, que é domínio público, né? Então não precisa logar com a senha do acesso CAF, tá? Qualquer pessoa pode usar, tá? É multidisciplinar, cobre todas as áreas. Geralmente o Cielo é a primeira base que a gente apresenta para graduação, para fazer um primeiro treino de pesquisa, né? Porque ela é uma base mais simples, ela não tem tesauro, ela tem índice de assuntos, né? Das palavras-chave ali de pesquisa, e muita coisa, às vezes, alguém que está fazendo uma especialização, que é mais material em português, então é a que a gente recomenda mais. Tem vários artigos em português, de autores brasileiros, né? Bom, aqui tem alguns logotipos, né, dos serviços que a gente tem. Eu não vou entrar em cada um, porque depois eu vou entrar no final, na internet, e aí eu entro em algumas coisinhas que deu uma mudadinha, e depois eu entro para vocês verem, tá? Só ressaltar aqui, toda vez que você entra no portal de periódicos da CAPES, qualquer pessoa, vai lá no Google, portal de periódicos da CAPES, e entra nele, você está acessando o que é de acesso aberto, que é de domínio público, tá? Que qualquer pessoa usa, que vão estar lá a BVS, a ERIC, o Cielo, enfim, todas as bases e periódicos que são de acesso aberto, acesso livre e gratuito na internet. Quem é aluno da UFSCar, que vocês têm o número da UFSCar, né, e a senha, aí vocês têm que logar pelo acesso CAF, né, Comunidade Acadêmica Federada, para vocês terem acesso, um acesso maior, né, às coleções assinadas também, tá? Que nós temos acesso que só chega nelas quem entra com a senha, tá? O acesso CAF, a gente tem os tutoriais no site da SIM e no site da BCO, tá? Tem o tutorial explicativo ali, que vocês vão logar o número da UFSCar e com a senha que vocês usam nos outros sistemas da UFSCar, né? É só vocês selecionarem ali a instituição UFSCar e logar. Isso é quando vocês estão fora da universidade. Aqui dentro, na nossa rede de IPs, já é autorizado automaticamente, vocês já estão acessando pela UFSCar, não precisa. É só de casa, para usar a senha do CAF, tá? Eu vou voltar a tela aqui. Alguém quer me perguntar alguma coisa até agora? Graziela, depois você explica como a gente entra no CAF direitinho também? Sim, eu mostro. No final, eu entro na internet e mostro algumas coisas que não ficaram tão claras, porque só estava o print inicial ali no slide, né? Uhum. E aí, se vocês quiserem perguntando, aí eu já estou ali aberto na internet, no site, e vocês me falam, tá? Tá, joia, obrigada. Mas assim, se quiserem ir me interrompendo, perguntando outras coisas sobre o que eu estou falando, ou alguma outra dúvida que tenha a ver, podem ir falando, tá? Senão eu fico aqui falando Ô, bastante. Graziela, qual que é o significado da sigla mesmo do CAF? É Comunidade Acadêmica? Única federada. Ah, tá, obrigada. Na verdade, é esse nome porque qualquer instituição, principalmente no Brasil, que tenha esse acesso, você entra com a sua senha, mesmo em outra federal, em outro estado, tá? Você tem o mesmo acesso, tá? É para o Brasil todo. Bom, então a gente vai começar a fazer um trabalho acadêmico, tem que começar fazendo o levantamento bibliográfico, tá? Então, você vai levantar, né, toda a literatura, fazer a revisão de literatura para saber o estado da arte, daquele assunto que você está pesquisando, para você
e além do que já foi publicado, do que já foi pesquisado, tá? Então, a gente dá algumas dicas de estratégias de busca, de técnicas de pesquisa, tá? Algumas palavrinhas aí que são, né, bases de dados. Sistemas de informação, não gosto muito de usar, que acho que é mais da área de computação, de informática, assim, a gente usa bases de dados, né, repositórios de literatura técnico-científica, base de dados de literatura técnico-científica, um pouco diferente das bases de dados da área de computação, né. Então, as bases, de modo geral, vão ter a interface da pesquisa simples, que são aquelas caixinhas em branco, né? Tipo que nem do Google. A avançada, que pode ser com várias caixinhas, ou então já aquela caixinha em branco super avançada, que é para você digitar a string, a expressão de busca, né? Lá com colchetes, com parênteses, com os operadores booleanos end, or ou not. E aí tem lá os operadores de truncamento, tem os tesauros, que são o banco de palavras-chave, o vocabulário controlado, né? Por exemplo, da BVS, que é o DEX, Descritores em Ciências da Saúde, e as estratégias de busca, tá? Bom, algumas dicas para a seleção dos termos de pesquisa, das palavras-chave dos termos técnicos, tá? Olha, de preferência em inglês, não ficar variando a língua, porque muda os resultados. O inglês é mais garantido, né? Ele rastreia melhor, o inglês é a língua da ciência, é um idioma universal, é o que você vai ter mais alcance de rastrear, mesmo que você está pesquisando lá patentes, artigos científicos, que eles estão na língua original, e uma língua às vezes distante, em japonês, enfim, o título, resumo as palavras-chave, vai ter a versão em inglês, né? Vai ter o abstract, as keywords, sempre vai ter a tradução em inglês, então é sempre mais acertado você já pesquisar em inglês. Mesmo no Cielo ali, que é mais Brasil e América Latina, tem coisa mais em português, em espanhol, mesmo ali, todos os descritores, as palavras-chave têm a versão em inglês, sempre é mais garantido em inglês. Preferir termos técnicos científicos da área, terminologia técnica, que algumas áreas, inclusive, eles publicam livros de dicionário mesmo de termos, tá? Preferir esses termos, evitar termos da linguagem natural e pesquisar por sinônimos científicos do mesmo assunto, rastrear todos os sinônimos possíveis. E aí, onde você vai pesquisando essas palavras-chave, esses descritores de assunto, esses termos técnicos? Da própria literatura, que você está lendo ali um artigo, uma tese, uma dissertação, você já vai anotando, que você conversou com especialistas da área, pesquisadores, com o docente que está te orientando, consultar dicionários e enciclopédias especializados da área, que tenha os termos técnicos, glossários. Na área da saúde tem, no site do Ministério da Saúde tem tesauro, tem glossário, né, de termos ali da área em português que vocês podem consultar. E tesauros que tenha da área, por exemplo, gestão da clínica, que pega a área da saúde, tem o tesauro da BVS, que é o DEX, Descritores em Ciências da Saúde, tem o da PubMed, que é o MESH, né, o Medical Subject Headings, os cabeçalhos de assunto médicos, né, então, e de outras bases também tem, não de todas, mas assim, a hora que você joga o termo para pesquisar, a hora que ela põe o refinamento do lado ali nos resultados, que já tem os assuntos, aquelas palavras ela já tirou do tesauro dela, do banco de palavras-chave dela. Tá? Bom, algumas dicas que a gente dá para pesquisa simples, interface de pesquisa simples, tipo uma linha do Google ou poucas caixas em branco assim. Sempre procurar usar os termos, os substantivos mais precisos, mais diferentes e inconfundíveis, tá? Evitar palavras muito genéricas, que quanto mais genérica a palavra, mais resultado vai trazer. Então, num título, pega as palavras mais diferentes. Sobrenome de autor, não colocar abreviado, tá? Evitar os prenomes, principalmente abreviado, tá? Então, não usar termos muito genéricos, muito comuns, preferir sempre os mais diferentes, mais inconfundíveis. Não precisa incluir artigo e preposição, não precisa colocar acento, tá?
e sempre preferir em inglês, tá? Porque, assim, ali no portal de periódicos da CAPES, os periódicos científicos, os artigos baseados, dados, a maior parte da literatura científica internacional que está assinada ali, é a maior parte tudo em inglês, né? Então, sempre preferi inglês, inclusive se vocês quiserem publicar um artigo para entrar num periódico científico internacional, para entrar numa base de dados internacional, já é melhor já conceber, já escrever o artigo em inglês, né? Numa linguagem científica já em inglês, evitar inclusive até de traduzir no final, o ideal tem tido uns cursos ultimamente de você já escrever naquela linguagem científica em inglês já. Bom, os operadores booleanos, né, que vocês conhecem, né, da lógica booleana, AND, OR ou NOT principalmente, e tem alguns diferentes que são usados para algumas situações específicas, né. Então, aqui alguns exemplos de termos aqui da área da saúde, né, com o tema saúde preventiva de idosos no Sistema Único de Saúde, no SUS. Lembrando que o SUS é só, né, vocês sabem, é só aqui no Brasil, né. Então, o END, por exemplo, ele vai dar uma restringida nos resultados, que você está relacionando um assunto com o outro, ele vai trazer tudo que está naquela interface daquele conjunto, tá? Que tem todos os materiais têm os dois assuntos ao mesmo tempo. O OR, então você vai usar para assuntos diferentes, o END. O OR, você vai usar ou quando muda a língua, você quer aquele mesmo assunto em várias línguas diferentes, ou você quer todos os sinônimos possíveis daquele, por exemplo, você quer Brasil com S, Brasil com Z, você quer pesquisar sobre Covid, OR Covid-19, OR coronavírus, OR SARS-CoV-2, né? Então, você quer dar essa rastreada, tanto assim, de todas as versões daquele assunto em línguas diferentes, todos os termos sinônimos, todas as variações daquele mesmo termo, então é melhor você usar o OR. E aí vai ampliar a sua recuperação, vai trazer mais documentos, né? Nos seus resultados. E o NOT, ele exclui, então ele vai trazer o que tem aquele assunto, mas se tiver aquele outro junto, ele não traz, tá? Que não tenha, traz com aquele assunto, mas que não tenha aquele termo que você não quer junto. Ô, Graziela, você pode dar o exemplo, por favor, nesse Oi. note? Como seria, por gentileza? Eu não entendi esse note. Esse NOT, você está pesquisando um assunto, só que dentro daqueles materiais, você não quer que tenha aquele determinado termo. Por exemplo, você quer artigos da literatura científica que falem de idoso, mas se falar pessoa velha ali no meio, ou, por exemplo, falar velha, você não quer. Então, ele só vai trazer o que tem só idoso, mas que não tenha a palavra pessoa velha no meio, Entendi. tá? Tá, obrigada. Nada. Bom, o truncamento, que é outro operador que também é bastante usado, o truncamento é um caractere, tá? E que ele varia de base para base. Então, assim, aqui a gente dá dicas genéricas, gerais, porque a gente atende todas as áreas, né? O ideal seria que a gente conseguisse se especializar numa área, sei lá, por exemplo, na área jurídica do direito, ou só na área da saúde, que já seria enorme, ou só na área de exatas, enfim. Porque as bases, elas têm variações, somente dependendo da grande área. Os operadores de truncamento, a gente deu exemplo do asteriscos, mas pode ser o cifrão, tá? Tem que ver no help, no tutorial da base, confirmar qual que é. Ele é um caractere que ele vai trazer aquele radical de palavra, não importa o sufixo, o prefixo, ele traz aquele radical, tá? Então, dá para você pôr esse símbolo no começo. Aí não importa o prefixo que venha, dá para pôr no final, não importa o sufixo que venha, tá? Dá para você substituir também uma letra, tá?
que variando aquela letra, por exemplo, Brasil com S ou com Z, você põe ali no lugar do S e do Z o símbolozinho, tá? E as aspas, que é quando você quer um termo exato, ou você quer uma frase, ou é um termo composto que tem artigo e preposição no meio, você usa entre aspas, tá? Porque se você põe as duas palavras separadas, automaticamente as bases já entendem que é o end ali no meio. Tá? Então, se você quer uma coisa mais exata, fechada, tem que usar as aspas. E o parênteses, tá? Que é um recurso da string, da expressão de busca que a gente usa para explicar a lógica, né, das bases. O end é para conectar assuntos diferentes, tá? E o or, geralmente, é para sinônimos ou mudança de língua e você usa no mesmo parênteses. E no começo e no final, você pode colocar o colchetes. Isso, assim, a gente usa como um exemplo genérico para explicar a lógica das bases de dados. E aqui colocou o note também, que é nesse universo que eu quero pesquisar, recuperar esses materiais, né? Que tem ali, ó, idoso truncado, não me importa o sufixo, tá? Pessoas de idade, entre aspas, quero o termo exato, quero saúde preventiva, serviço preventivo de saúde, entre aspas, or, tá? Todos os sinônimos. O SUS, tanto o Sistema Único de Saúde como o SUS pela sigla, só que eu não quero, no meio disso que vier, não é para vir nada que esteja escrito pessoa velha ou pessoas velhas. Se tiver algum artigo que tenha esses termos pessoa velha, pessoas velhas, ele não traz, tá? Aqui, resumindo as dicas técnicas de pesquisa, né? Agrupe seus termos por semelhança utilizando o conector OR. Junte esses grupos, que são assuntos diferentes, com o END. E o NOT para você excluir alguma coisa que de forma alguma você não quer, aquele termo, aquela expressão, aquele assunto que não venha no bolo, no meio dos resultados, tá? Bom, aqui de novo a questão das frases exatas, os termos compostos que tem que usar aspas, e isso já é meio convencional, né? O símbolo do truncamento lá, que pode ser o asterisco ou o cifrão, às vezes muda de base para base, mas a aspas não. A aspas geralmente evitar acento também, tá? Aqui, ó, o truncamento de sufixo com idoso, não importa se está no singular, no plural, feminino, masculino. E aqui, ó, outro exemplo de truncamento tem com asterisco, pode ter com cifrão, pode ter com ponto de interrogação, quando muda Brasil com S, Brasil com Z, em plural, singular, plural em inglês também, tá? Agora, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Acho que a gente tem tanta coisa, acho que pode ir tocando. Eu coloquei o e-mail, eu vou colocar o e-mail meu do atendimento aqui, vocês podem me mandar dúvidas lá. Assim, agora em outubro eu vou estar em férias, é o Gmail, mas vocês podem me mandar dúvidas pontuais lá também, tá? Legal. Obrigada, viu? Nada. Ô, Graziela, deixa eu te perguntar, acho que é uma dúvida de geral. Esses slides, eles vão ser disponibilizados para a gente depois? Então, os slides não, mas a gravação sim, Ah, tá. tá? E aí na gravação aparece os slides, Aham, tá tá? já. Então, a gente tem mandado o certificado e o vídeo da gravação, Tá ótimo. tá? Bom, esses operadores que são um pouquinho diferentes também, que são os de proximidade, o near, né, e o do W, que é mais ou menos a mesma função, ele traz aqueles dois assuntos que você quer, por exemplo, idosa e SUS e idosos, com até 4 ou 3 palavras de distância na frase dentro do texto do documento, tá? Você delimita, assim, você quer que esteja perto aqueles
aqueles 2 termos que você está pesquisando. E aí você vai usar esses operadores. Bom, o parênteses que eu já comentei com vocês, né? Que ele vai agrupar assuntos diferentes e dentro dele, geralmente, os sinônimos. E para iniciar e fechar a expressão de busca é o colchetes, tá? Para iniciar e para fechar a string, a expressão de busca. Bom, algumas dicas, né? As bases, em geral, elas têm os tutoriais, o help, né? Que tem algum recurso, às vezes elas têm algum recurso específico delas, mais avançado. Tem uma base do Engineering Village que tem a nuvem de tags, que são os termos mais pesquisados, aí eles aparecem flutuando, você clica, ele puxa todos os artigos com aquele assunto, que são os assuntos que têm sido mais pesquisados. Então, às vezes elas têm algumas coisinhas diferentes, que está tudo lá no tutorial, no help delas, né? Então, é bom consultar. E quando muda um pouquinho esses operadores, tá? Então, é sempre bom ir lá no botãozinho do tutorial, help ou ajuda, que tem dicas de pesquisa lá também, tá? Bom, agora eu vou entrar na internet, eu só vou colocar aqui o contato e os nossos ramais, tá? Dúvidas, vocês podem mandar lá para o meu Gmail do atendimento que eu coloquei no chat, e esse é o e-mail da outra bibliotecária da Lívia, que é chefe aqui do departamento, tá? Que é o e-mail do atendimento oficial da biblioteca, aqui do departamento de referência, que é o departamento de atendimento, os nossos ramais, que a gente fica bem aqui na entrada, perto do balcão, e aí eu vou tirar a apresentação e eu vou entrar um pouquinho na internet, até mais ou menos umas 8h30, tá? Porque eu até coloquei aqui para despertar, para não esquecer, porque a biblioteca está fechando às 9h, tá? E aí eu fechei o áudio. Deixa eu ver isso. Bom, vocês estão vendo o site da BCO agora? Estão vendo, né? Aí eu vou entrar em algumas coisas que vocês me perguntaram, do acesso CAF, tá? Então, aqui tem o tutorial do acesso CAF, tá? Quem tiver dúvida, aqui está explicado direitinho como fazer o acesso para entrar no portal de periódicos da CAPES, tá? A gente tem vários tutoriais aqui no site da BCO. Outra coisa que eu ia comentar, se vocês ficarem com dúvidas, principalmente, assim, dúvidas pessoais, individuais, do próprio trabalho, das próprias pesquisas,
a gente tem o serviço das orientações individuais, que são os treinamentos individuais, que vocês não precisa mandar e-mail, tá? Vocês podem solicitar por esse formulário online aqui no site da BCO também, tá? Que é um atendimento mais personalizado, principalmente para quem é do mestrado, doutorado, tá? Tanto parte, assim, de pesquisa nas bases de dados, revisão de literatura, né, algumas dúvidas também de normalização ABNT, de acordo com as normas técnicas de documentação, né, como fazer citações, referências, citações diretas, indiretas, referências bibliográficas. Inclusive, a gente tem aqui, em normalização, a gente tem os manuais aqui, tá? Esses manuais em PDF que vocês podem baixar, que são manuais explicativos das normas da BNT de documentação, tá? Vou até abrir um aqui, que eles orientam como vocês fazerem o trabalho acadêmico de acordo com as normas da BNT, tá? Eles são baseados nas normas da ABNT, mas não são as normas originais, tá? A gente tem acesso às normas, ao PDF online das normas técnicas da ABNT originais, que vocês vão acessar pelo Pérgamo, que é o nosso catálogo online, com a senha. Tem os tutoriais explicativos de como fazer isso no site da BCO, eu vou mostrar agora. Olha, vocês vão lá em fontes de informação, normas técnicas target, tá? Então, aqui vai estar explicando direitinho, vou até entrar um pouco aqui. Ele não mostra. Não. Ele abriu na outra janela, eu não vou entrar na outra janela. Aqui tem os tutoriais, né? Então, o que vai estar mostrando nesses tutoriais? Que vocês vão ter que logar com a senha no Pérgamo, que é o nosso catálogo online, tá? O Pérgamo é isso. Cadê? Deixa eu entrar aqui, ele abriu na outra. O Pérgamo é esse daqui, que é o nosso catálogo online, vocês vão acessar as normas da BNT por ele, tá? E vai logar com a senha para poder abrir o PDF, que vai estar com cadeado, e aí vocês podem visualizar as normas, tá? Da BNT. Deixa eu voltar aqui. Isso. Tá. Bom, o que mais? Bom, uma dica boa para vocês que estão entrando agora no mestrado é dar uma consultada nas teses e dissertações do repositório institucional, tá? Aí vocês vêm aqui, ó, repositório fiscal, tá? Deixa eu compartilhar. Isso. É o repositório institucional da UFSCar, que é onde estão as teses e dissertações de todo mundo que se formou aqui em várias áreas, então é interessante vocês baixarem, porque está em acesso aberto algumas teses e dissertações do programa de vocês, ali de um tema próximo, né? E tem também o banco de teses da CAPES e a biblioteca digital do IBICT, que é só vocês pesquisarem no Google, eles são nacional, inclusive do IBICT varre na nossa e puxa as nossas, que é interessante estar baixando um ou dois trabalhos próximos do de vocês para ter uma referência, assim, de formatação do trabalho, de esqueleto, de divisão dos assuntos, do boneco ali, né? É interessante também.
Elas são de acesso aberto, é só pesquisar no Google, elas estão no portal de periódicos da CAPES, mas é só vocês irem no Google, quer ver? É bom porque é de várias áreas. Aqui, o banco de teses da CAPES, que são os trabalhos que foram financiados pela CAPES, tá? Dá para pesquisar em português as palavras-chave, às vezes você acha trabalhos, assim, semelhantes ali na linha com o seu, de repente descobre um artigo, um autor interessante. Esse começo, assim, de mestrado, já como que eu vou dividir os assuntos, o que eu vou falar primeiro, né, como fazer esse esqueleto. Então, às vezes, dá uma luz, ajuda, assim, não baixar muitas, mas umas duas ali mais próximas, sabe? E tem a do IBICT também, que varre na nossa. A BDTD do IBICT, que é a Biblioteca Digital do IBICT. Tá? Que ela varre no nosso repositório institucional da UFSCar e puxa as nossas teses e dissertações da UFSCar também, tá? Tudo em acesso aberto, é só jogar no Google que vocês já acham, tá? Então, é interessante também. O Flávio colocou ali o link do site da BCO, é esse mesmo, né, que é onde estão todos os nossos tutoriais, nossos serviços, e a gente tem também no YouTube, deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem o YouTube da BCO, tá? E tem do CIB, o FSCar também, que é do Sistema de Bibliotecas, que pega todos os campi, Arara, Sorocaba, Lagoa dos Sinos, tal. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu gravei num evento online em setembro de 2020, que eu entro no portal de periódicos da CAPES e dou uma pesquisada nas bases de dados, nos periódicos, eu faço filtro de área. Eu vou mostrar que vídeo que é, inclusive ele tem até tradução para Libras. Usar os artigos dentro dela, não somente na base. Vai dar resultado diferente, tá? Dá para pesquisar nos resultados. Aqui ela já te faz. Tá dando um eco, acho que pode ter Qualquer dois pessoa pode usar, ligados. tá? É porque eu coloquei o som do outro, tá? Então, é esse vídeo, se vocês puderem assistir depois. Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês é do Mendeley, que eu não sei se vocês conhecem e já usam, que é um gestor de referência bibliográfica, que ele é livre, né, não tem que pagar, tipo Queneuzoteiro, mas a gente recomenda mais o Mendeley, porque a gente tem um curso gratuito sobre ele, tá? E, na verdade, assim, a gente tem vídeo ali perto do meu vídeo, tem um que é da outra bibliotecária que gravou explicando como você instala o Mendeley, como começa a usar todas as funcionalidades e recursos, isso em formato de vídeo, ela explicando, depois vocês assistam, né? Que, assim, o Mendeley, a gente recomenda que os alunos usem, principalmente ali no começo do mestrado,
ou você vai escrever um artigo no começo do TCC, porque ele é tipo uma secretária acadêmica, ele te ajuda você a organizar todo o seu material, seus artigos, criar pasta de assuntos, compartilhar alguns artigos em rede social com outras pessoas. Ele já faz monta a bibliografia, já faz ali as citações, as referências no formato certo que você escolhe lá. Tem vários formatos, tem da BNT, né? Então é legal, assim, economiza tempo, ajuda você a se organizar. E a gente, 3 bibliotecários aqui da UFSCar fizeram um curso online gratuito ali do POCA, que eu vou mostrar aqui. Eu vou projetar, que vocês podem fazer também esse curso. Olha, eu vou projetar aqui. Então, não sei se vocês conhecem a plataforma do POCA ali da SEAD, que tem vários cursos online, que inclusive é aberto para as pessoas proporem, né? E tanto como professor único, como com grupo, então os 3 bibliotecários fizeram, né? Então, é um curso, não é muito longo, não é muito pesado, então é interessante fazer esse curso, se puder assistir os vídeos e começar a usar, quem não usa o Mendeley, porque ele ajuda a se organizar e economizar tempo na vida acadêmica, né? Então, tem vários outros cursos, eu estou destacando esse, mas tem outros interessantes também. Ali na plataforma, todos online, todos gratuitos, é só se inscrever, é a SEAD que coordena a Secretaria de Educação à Distância, aqui da UFSCar, né, e coordena os cursos oferecidos à distância. Isso, a Alana colocou o link ali dos cursos do POCA. Eu vou voltar para o site da BCO. Então, eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Deixa eu só entrar no portal de periódicos da CAPES, só para colocar a tela inicial aqui. Mas acho que todos vocês já entraram, né? Assim, já, pelo menos a tela inicial. Então, sempre está mudando, tá? Acho que pelo menos uma vez por ano, assim. Eles colocam, assim, de vez em quando, na verdade, assim, eles têm uma agenda anual de treinamentos online gratuitos, separados por grandes áreas, vocês podem se inscrever, geralmente fica propaganda aqui rodando nesse carrossel, tá? E eles têm também alguns eventos, que nem esse daqui, que vai ter, ó, que de repente é interessante vocês participarem, sobre escrita científica, publicação científica, artigos científicos, tá? Eles colocam as propagandas aqui, às vezes alguma editora de uma base de dados de uma área, promover, vocês já passaram, né? Mas olha, teve um sobre o Mendeley, que é da editora Elsevier, tá? E aí, aqui são os filtros, tá? Os filtros das bases, dos periódicos, que vocês vão filtrar por assunto, que eu mostro lá naquele vídeo do canal do YouTube, tá? Olha, gente, eu acho que é isso. Eu recomendo para quem tiver mais dúvida, quiser mostrar o trabalho para mim, marcar o treinamento
a orientação individual, porque na individual eu consigo ver mais, assim, o artigo, o trabalho do aluno, o aluno que projeta para mim vai mostrando, vai comentando, né? Então, quem precisar desse suporte aí, tiver várias dúvidas, pode marcar. Se forem dúvidas pequenas, específicas, pode me mandar por e-mail, né? Sempre estou respondendo a semana toda e já vai caminhando para o trabalho. Quem tiver com muita dúvida, quiser me mostrar o trabalho, me mostrar a pesquisa que fez, as tabelas, algum print, alguma coisa, pode marcar, porque no individual é outra dinâmica. Aí é o aluno que projeta para mim, né? E que mostra o trabalho dele e tira várias dúvidas que ele está ali, inclusive de normalização ABNT, dúvidas das palavras-chave, dúvidas das buscas, das bases de dados, é uma coisa mais, assim, personalizada, né? E atendo o professor também, professor com orientando, 2, 3 alunos juntos, não muitos, né? Que é uma coisa menor, assim, mais focada, né? E a gente não usa os slides é mais para esses em grupo, assim, e a gente mostrar alguns recursos de informação que tem. Os meus e-mails estão ali, o da comutação é direto comigo também, mas ali é para vocês mandarem as referências dos artigos, as publicações que vocês não conseguiram o texto completo, que aí eu tento conseguir com outras bibliotecas, às vezes até no exterior, e o Gmail do atendimento são dúvidas gerais, assim, né, de bases de dados, de pesquisa, vocês podem estar me mandando ali, tá? Vocês têm alguma dúvida, querem que eu entre em alguma coisa? Cadê? Acho que agora não. Futuramente teremos. Adorei você disponibilizar o e-mail, que aí a gente vai acionando. Obrigada, viu? Sim, podem mandar o e-mail tirando as dúvidas, né? E aí, se tiver muita dúvida, muita coisa, é só preencher o formulário das orientações individuais, que são uns mini treinamentos individuais mais personalizados, mais focados no aluno, no trabalho dele, né? Aí pode tá mandando, mas é interessante, é legal vocês estarem fazendo esse treinamento agora no começo do mestrado, assim, né? Para clarear melhor quais são todos os recursos, as fontes de pesquisa, né? Para procurar depois, se precisar, a orientação individual, né? O treinamento individual. E conforme vai, geralmente tem dúvida antes de começar as buscas, depois que começa, às vezes é bem diferente do que imaginava. Aí eu ajudo também a definir ali recortes, se está vindo muita coisa, coisas para focar, para recortar, para delimitar, ou se está vindo pouca coisa, que lugares mais que a gente pode pesquisar, que outras fontes, né? Foram dicas muito importantes, viu, Graziela? Obrigada mesmo. Agora é a gente continuar aí, só que com outros critérios, né? Valeu mesmo, brigadão, viu? Obrigada, gente. Fico, então, à disposição com o meu e-mail aí. Esses e-mails são direto comigo, né? E vocês precisando, a gente tenta dar um suporte, uma certa orientação, assim, de bibliotecário, né? No trabalho, porque os orientadores estão, né, com muitos alunos, né? Às vezes o aluno está em outro estado, é complicado, né? É difícil conseguir vir. Então, a gente tenta dar um pouco de um certo suporte aí, né? Para o trabalho acadêmico e tirar algumas dúvidas, né, dar uma luz assim. Aí é só vocês escreverem e agendarem, tá? Obrigada a vocês, gente. É, eu não sei se alguém ia falar alguma coisa no encerramento, ou se eu posso encerrar.
Sim, podem entrar em contato, a gente está aqui. E façam os cursos aí que eu falei para vocês, os tutoriais, tudo assistam, que vai ajudar a clarear bastante. A gente está focado em produzir esses tutoriais para dar esse suporte aí no presencial, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Boa Graziela. noite. Até mais, pessoal. Qualquer coisa, vocês me escrevam. Boa noite, pessoal. Ai, Boa obrigada. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigadão. Boa noite.